senhores, vamos mais aos nossos vídeos do ano CC e nesse faremos o comentário de algumas questões da FATEC do ano 2008, seu primeiro vestibular. Então, a princípio, temos essas três questões. O ideal é você fazer uma paradinha no carrego do seu vídeo e tentar executá-las. E aqui nós temos mais duas para fazer esses comentários. Bem, senhores, vamos aqui à nossa primeira. Em um recipiente contendo 5 decilitros de água, foram colocados 300 centigramas de açúcar, obtendo-se assim uma mistura homogênea. Quantos miligramas de açúcar existem em uma amostra de 1 centímetro cúbico dessa mistura? Então, senhores, temos aqui abaixo as 5 opções. Vamos fazer a nossa solução iniciando com um pequeno lembrete, que 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, em outras palavras, também a 10 decilitros. 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, por sua vez 1 milhão de centímetros cúbicos. Daqui podemos tirar então, senhores, que 1 decímetro cúbico equivale a 1000 centímetros cúbicos. Por que estamos fazendo isso, senhores? Para dar uma lembradinha das transformações, digamos, que vamos necessitar do nosso problema. Bom, então a princípio nós temos o recipiente que ele possui 5 decilitros, que equivale, senhores, tirando essa nossa primeira afirmação, 5 decilitros equivalem a meio litro, por sua vez a meio decímetro cúbico, que por sua vez equivale a 500 centímetros cúbicos. Bom, por sua vez o açúcar. Nós temos em termos do açúcar 300 centigramas de açúcar, que equivale, senhores, na transformação a 3.000 miligramas. Ora, o pedido do problema é vencer quantos miligramas de açúcar existem na amostra de 1 centímetro cúbico da mistura. Então, senhores, nós temos aqui, vamos supor, o nosso recipiente, e nesse recipiente nós temos a princípio 5 decilitros de água, que por sua vez com 300 centigramas de açúcar. Ora, podemos então, nesse mesmo recipiente, fazer essa equivalência, que 5 decilitros, senhores, de água equivalem a 500 centímetros cúbicos de água. E por sua vez, os 300 centigramas de açúcar possuem 3.000 miligramas. Ora, senhores, vamos tomar essas grandezas e dividir por 500 para chegar ao nosso objetivo. Ou seja, 500 centímetros cúbicos de água divididos por 500, senhores, ficamos com 1 centímetro cúbico de água, que é justamente o nosso objetivo, e 3.000 miligramas de açúcar divididos também por 500, a nossa mistura foi dividida, respectivas grandezas, por 500, chegamos a 6 miligramas, senhores, que é justamente o pedido do problema. 1 centímetro cúbico dessa mistura possui justamente 6 miligramas de açúcar. Senhores, vamos ao segundo problema na contagem da prova, a questão de número 20. Se x é um número real positivo, x, condição de existência dele, real positivo, ou seja, valor maior do que zero. Temos que a matriz A e a matriz B, e ele cita que o determinante do produto dessas duas matrizes é 2. Ele está interessado, senhores, no valor desse x elevado a menos x. Então vamos batalhar por ele. Senhores, o determinante de uma matriz de segunda ordem é dada por quem? Pelo produto dos elementos da diagonal principal, no nosso caso A 1 vezes 0, menos o produto da secundária, menos 1 vezes x. Chegamos então a x, o det da A. O det da B, senhores, uma mera repetição, produto da principal, os elementos da diagonal principal menos o produto da secundária, chegamos a x menos 1. Senhores, um lembrete. O determinante de um produto de matrizes podemos trabalhar como sendo o produto dos respectivos determinantes. Então, é o nosso caso, o determinante de A vezes B, ficamos a depender do det de A, no nosso caso é x, vezes o det de B, que é o x menos 1. Na afirmação 2, senhores, podemos então trabalhar com x vezes x, que multiplica x menos 1 igual a 2,
trazendo 2 a primeiro membro, chegamos a uma equação de segundo grau, que partindo para suas raízes, chegamos a menos 1 e 2. Devido à condição do valor de x, senhores, o menos 1 não satisfaz, chegamos então a x igual a 2. Então, senhores, x elevado ao menos x, chegamos tranquilamente a 1/4, e 1/4 no caso satisfaz a opção B. Para mostrar aos seus clientes algum dos produtos que vende, um comerciante reservou um espaço em uma vitrine para colocar exatamente 3 latas desse respectivo refrigerante lado a lado. Então, senhores, nós temos que, se ele vende 6 tipos diferentes de refrigerantes, de quantas maneiras distintas ele pode fazer essa exposição deles 3 a 3. Então, senhores, vamos supor que nós temos aqui, no caso, as nossas 6 mostragens de refrigerante, digamos 6 latinhas distintas, e vamos ter que tomar 3 delas. Vamos verificar, senhores, que problema nós temos aqui pela frente. Nós temos um problema de amostragem, ou seja, um problema de análise combinatória. Daqui então vamos verificar se esse agrupamento, dessa maneira distinta de expor 3 das 6 latinhas, permanece ou não, ou seja, se a ordem altera ou não a amostragem. Nós verificamos, se perguntarmos aqui a posição das primeira com a segunda lata, tranquilamente nós temos outra maneira de expor. Em outras palavras, senhores, se a ordem flui no agrupamento, nós temos aqui, para lembrar, um problema de arranjo simples. E aí, senhores, o nosso N é justamente o número de latas citadas no problema, e o nosso P é o número de elementos de cada agrupamento, que no caso vale 3. Senhores, usando arranjo de 6, 3 a 3, aplicando a formulazinha de arranjos, chegamos a 120, senhores, e em termos de alternativas, a opção correta é a C. Vamos a 22, senhores. Na figura abaixo, tem-se um quadrado ABCD, cujos lados medem 30 centímetros. Cujo lado mede 30 centímetros. As retas verticais dividem os lados AB e CD, em outras palavras, os horizontais, em 6 partes. Então, nós temos essas retas que dividem em 6 partes. E as retas horizontais, por sua vez, dividem os lados AD e BC em 4 partes. Senhores, considere o maior número possível de círculos que podem ser construídos com centros nos pontos assinalados e trabalhando com raios medidos 5 centímetros e 100 pontos internos em comum. Então temos que determinar quantos círculos podemos construir com esses pontos, de maneira em que os raios sejam de 5 e eles não possuem interseção em pontos em comum internos. Se no quadrado forem retirados todos esses círculos possíveis, a área da região remanescente em centímetros quadrados será igual a. Então, senhores, nós temos aqui esse nosso quadrado lado BC valendo 30. Se dividirmos por 6, que é o número de retas horizontais, nós chegamos a ter cada dimensãozinha entre elas 5 centímetros. Por sua vez, as verticais, pegando no caso o lado 30 centímetros dividido por 4, que são as divisões, nós temos então 7,5, que é o caso não interessa. Senhores, vamos ter que construir círculos com interseções, não existindo interseções internas. Então, no caso, círculos de 5 centímetros possíveis que podemos construir são círculos desse tipo. Ao todo, nós temos uma figura mais ou menos desse tipo, senhores, para chegarmos a apresentar, no caso, os possíveis círculos de 5 centímetros, aproveitando como centros respectivos pontos. E aí então, senhores, para chegarmos ao final do problema, vamos trabalhar com círculos de raio R, e para dar aqui uma lembradinha, né, a área de um círculo é o πr ao quadrado. No nosso caso, cada um deles vai medir 25 centímetros quadrados. Senhores, a área do quadrado será 30 vezes 30, que chegamos a 900 centímetros quadrados. Ou seja, a área que vai interessar, ou seja, o problema, a região remanescente,
será a área do quadrado, ou seja, o todo menos 6 vezes a área de cada círculo. Ou seja, senhores, chegamos a 900 menos 150 pi centímetros quadrados. Para chegarmos a uma opção, vamos colocar o 150 na evidência, chegamos a 150 que multiplica 6 menos π, que no nosso caso, senhores, é a opção A. Gente, vamos ao 23º. Em uma região plana de um parque estadual, um guarda florestal trabalha no alto de uma torre cilíndrica de madeira de 10 metros de altura. Então, senhores, nós temos aqui um guarda que trabalha sobre uma torre cilíndrica em que é de 10 metros de altura. Em um dado momento, o guarda, em pé no centro dessa torre de observação, vê um foco de incêndio próximo à torre, no plano do chão, sobre um ângulo de 15 graus. Um ângulo de divisão de 15 graus na condição horizontal. Se a altura do guarda é 1,70, a distância do foco ao centro da base da torre em metros é aproximadamente de. Então, senhores, temos aqui as 5 opções e, no caso, aproveitar a raiz quadrada 3 valendo 1,7. Nossa figura, vamos colocar aqui a outra forma. Vamos então considerar aqui a torre, a altura do guarda, respectivas dimensões, e aqui então nosso foco com um ângulo valendo 15. Pedido do problema, distância foco ao centro dessa torre. Senhores, se temos no caso um ângulo, em um triângulo retângulo, um ângulo oposto, precisamos do adjacente, senhores, saída é a velha tangente, no caso de 15 graus, que fica a valer cateto oposto, a soma das duas dimensões, pelo pedido do problema, que é a distância. E aí então, senhores, tangente de 15 graus, chamando a diferença de 60 por 45, a definição da tangente de um ângulo de diferença vem ser a diferença entre as tangentes sobre 1 mais o produto entre elas. Aproveitando aqui os valores conhecidos, tangente 60 é raiz quadrada 3, 45 é 1, e usando o citado do problema, que é a raiz quadrada 7, a raiz quadrada 3 igual a 1,7, ficamos a depender, senhores, do numerador é no caso 0,7 sobre o denominador, que é o 2,7. Senhores, daqui então podemos partir para o cálculo do D, ou seja, se tangente de 15 equivale a essas duas razões, podemos igualá-las para chegarmos ao seu respectivo valor. No caso, operando essa continha aqui, produto dos meios igual a produto dos extremos, fazendo a divisãozinha, chegamos a D igual a 45,13 metros, que em termos aproximados, senhores, a aproximação maior é a 39 metros, opção E. Então, senhores, no mais, valeu, bons estudos e até a próxima.